Interwebs! Estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Inside the Field. Eu sou o Lucas Braga, aqui em São Paulo, esse friozinho chovendo. Novamente aqui comigo o senhor Bruno Braga, sempre ele. Novamente aqui, sempre presente, mais presente que New England na final da AFC. Boas analogias para começar esse podcast. Friozinho aqui em São Paulo, chuva torrencial alagando a minha sala. Bebe seu bombojac sua touca que faz 10 graus em São Paulo. Olha isso aí. Aí vai aparecer um gaúcho falando, mas você não sabe que é frio, tá ligado? Ou de Curitiba. A vida é assim, tá ligado? E a galera do Nordeste falar, caralho, 12 graus, você tá maluco, vamos morrer. Era glacial. Mas a vida é assim. Dando sequência, né, na nossa série aí, analisando todas as divisões, hoje, como você já viu no título aí do programa, AFC Sul, aquela divisão que contém Houston Texans, Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars e Tennessee Titans. Interessantes, com times aí com potencial, mas antes... Ou não. Ou não, ele encaixa em todas as frases da vida, né? Mas antes da gente começar, tem que fazer aquela jabazex, aquela divulgação rápida. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal lá no YouTube. A gente tá querendo bater os 100 inscritos antes de começar a temporada regular, então ajuda a gente lá. E finalmente deu certo agora. Estamos no Spotify. Palmas para nós aí, rapaz. Olha aí. É tetra, Brasil. Muita treta com o treta aí, mas saiu, conseguimos, pelo Anchor, que nem a gente já falou semana passada. Anchor.fm/InsideTheField já é o nosso principal agregador aí, o nosso feed, basicamente. Só que agora também estamos lá no Spotify por causa do Anchor. Já tá saindo lá, é só você seguir a gente lá, procurar Inside the Field. Tem um pouco de paciência ao procurar, porque como a gente tem poucos episódios e pouca visualização ainda, você tem que dar bastante scroll pra achar ele, mas você acha. E pra finalizar o Jabazex nosso aqui, sigam-nos lá no Instagram, @InsideTheFieldPodcast, tudo junto, tudo no minúsculo, porque lá a gente interage, a gente sempre avisa quando sai episódio novo, e a vida é assim, não é mesmo? O Bruno tá numa animação aqui, antes de gravar, eu que não tava tão animado, mas começou a gravar o Bruno que caiu na... Não, mas eu não tenho comentários, né? Tem que só fortalecer. Você tem que aprender com o Liminha, tá ligado? O Liminha não, você tem que aprender com o Sombra, lembra do ratinho? Ah, tá, porque com o Liminha não ia ajudar muito num podcast. No podcast não dá pra ver, mas o Bruno fica correndo em volta da mesa, batendo palma, tá ligado? Eu fico pulando, batendo palma, de óculos e boné. E o boné com um pirocóptero, tá ligado? Assim. Exato. Tirando as aleatoriedades à parte, vamos para esta bagaça, porque vai ter bastante coisa pra falar. O último episódio ficou relativamente grande, então vamos começar isso daqui, AFC Sul. Vamos falar, na verdade, primeiro toda a AFC, depois a gente passa pra NFC, vocês entenderam já, né? Começando aqui por Houston Texans, aquele time que eu creio que eu estou dentro desta galera que achou que não ia dar porra nenhuma no passado e saiu aí como campeão da AFC Sul. É um time que pode-se dizer que surpreendeu, talvez pelo quão encaixado eles passaram boa parte da temporada, né? Mesmo com uma fraqueza em específico que a gente vai falar daqui a pouco, que impossibilitou muito da performance total do time, mas foi um time que performou bem e foi muito constante, né? Boa parte da temporada regular, tirando assim que do Indianapolis Colts, que ele veio numa crescente, né? Ele começou 0-4, se não me engano, uma parada assim. O Texans, ele se manteve ali bastante, praticamente durante a temporada regular inteira, e não é à toa que teve uma excelente campanha e conseguiu vencer a divisão na temporada passada. Sim, e até depois de vencer, teve jogos interessantes aí no Wild Card, né? No Wild Card, não só no Wild Card, né? No Playoffs como modo... Interessante naquelas. Interessante, cara. Pra um time que... Foi espancado em casa.
mas que a gente não dava nada pros caras, tá ligado? Como a gente falou, terminou a temporada de 2018 em primeiro da divisão aí, fechando com recorde de 11/5. E a principal fraqueza do time, como o Bruno falou, a total ausência de uma OL, né, cara? Não sei nem se pode ser considerado uma fraqueza, né? Que até dos outros times a gente falou coisa que faltavam. Tipo, tava lá, mas tinha alguns problemas. Nesse caso era só inexistência. Ausência. Total, cara. Porque eu lembro nitidamente, assim, dos podcasts que a gente fez comentando os jogos da temporada passada. Em várias das vitórias dos Texans, eu lembro de comentar que era quando a offensive line decidia jogar, decidia proteger o Deshaun Watson no máximo que ela era capaz. E, tipo, era o mínimo necessário, afinal de contas, o Deshaun Watson é um bom quarterback, então, tipo, não precisa proteção deusa. Mas chegava no nível também que puta merda, né? Não é à toa que foi o Deshaun Watson foi o quarterback que mais recebeu sacks na temporada passada, com 62. Só isso só. Que é um número muito alto, velho. Não, é gigantesco, cara. Mas assim, velho, aí eu acho que isso veio pra mostrar. Não tô falando que, puta, vamos fazer uma OL bosta só pra provar que o nosso quarterback é bom. Mas mostrou a diversidade aí, a gama de possibilidades que o Deshaun Watson propõe ao time, né, cara? Porque basicamente ele teve que se virar pra jogar o ano passado. E já vamos emendar aí como os destaques de 2018, já que a gente tá falando de Deshaun Watson, já vamos falar de Deshaun Watson, né? Que talvez aí, talvez não, uma grande surpresa, um desabrochar de uma rosa. Eu não lembro qual ano que ele foi draftado, se eu não me engano foi 2017, 2017. E por mais que eu já vou te cortar que fica aí a polêmica. Qual classe é mais forte de quarterbacks, 16 ou 17? 16 ou 17? 16 com Prescott, Wentz e Goff. 17 com Watson, Mahomes e Mitinho. 16, né? Só pra deixar claro aí também, por alguns segundos eu pensei que você ia falar 17. Não, porque assim, quando você fala uma classe, você pensa dela saindo do college. E 16 era superior. Sim, exato. Mas é porque eu vi essa polêmica rolando aí no Facebook. E todo mundo colocando, tipo, na conta do Mahomes, levando a sala toda, tá ligado? Famoso analista de pós-jogo. Exato. Mas volte. Foi bacana assistir ele, principalmente essa temporada, porque apesar de não ser aquele quarterback, já que se exemplificou com o Patrick Mahomes agora há pouco, que a gente viu ele destruindo pra caralho em N jogos, fazendo big plays absurdas, ele, assim como o time como um todo, se manteve constante e regular. Ele jogou bem praticamente a maioria dos jogos, pelo menos eu não lembro de cabeça, que não quer dizer muita coisa, né? Mas eu não lembro de algum jogo que eu tenha falado, caralho, Deshaun Watson vai se fuder, você cagou o rolê todo. Principalmente considerando que essa OL dele era tão horrível, ele conseguiu performar muito bem e é um cara que, tipo, não é tão falado, ele não tem um hype todo ao redor dele, mas é um cara que é muito constante e foi bacana de ver essa evolução que ele vem tendo aos poucos, praticamente, já nessas 2 temporadas aí. Não, com certeza. Como eu falei aí do desabrochar de uma rosa, é porque justamente da comparação, né, do primeiro ano dele como profissional e esse ano, e tipo, foi uma constância, foi tipo, ele decolou, né, mano, quase que a mesma coisa que o Mahomes, guardado as devidas proporções. Mas, dentro do time aí, no ataque, a gente teve outros 2 destaques que acabaram ajudando bastante essa campanha do Deshaun Watson, que foi o Lamar Miller de running back e o monstro DeAndre Hopkins, que se eu não me engano, se eu não estou falando cocô, foi o cara que fechou a temporada de 2018 sem nenhum drop. Pois é, assim, o Lamar Miller, ele era, na minha opinião, assim, ele não é aquele running back que vai estilo, sei lá, o Saquon Barkley se mostrou, que vai fazer as big plays, vai puxar muitas jardas, vai levar o time muito longe, mas é um running back excelente naquela pra desafogar o ataque, sabe? Você tá precisando ou finalizar ali pra garantir um first down, sei lá, numa terceira pra 2, uma parada assim, ou quando você só tem que, tipo, o ataque não tá encaixando, não tá indo, e você tem que mudar alguma coisa, fazer alguma parada diferente, e o Lamar Miller se mostra muito bem nesses momentos, principalmente também na questão da offensive line horrível, que a gente sabe, né, com o running back é de certa forma dependente da performance da linha ofensiva para ele ter espaço para correr, e mesmo assim ele conseguiu ser um destaque no ataque desse time. E o DeAndre Hopkins, cara,
na minha opinião, e creio que na maioria das pessoas, foi o melhor wide receiver da temporada passada, de longe, assim, cara com recepções de uma mão longa, pulando, se matando pra pegar a bola, fazendo touchdown. Essa questão dele, eu não lembro ao certo também se ele não chegou a dropar nenhum passe, mas eu não duvido. E fora que na questão também do jogo lá do wildcard contra os Colts, se não me engano, ele chegou a jogar lesionado também, né? O que deu uma dificultada, mas ele foi um monstro. E assim, se o Texans se manteve regular e constante praticamente a temporada inteira, o Hopkins era o cara que fazia aquele a mais ali, que destacava no time. Sim, exato. E eu ia falar justamente da performance do running back, o quanto que ela é dependente da OL também, mas você já passou muito bem aí. E é óbvio que na parte defensiva é quase que impossível falar de Houston, Texas sem falar de J.J. Watt, né, velho? J.J. Watt, né, o mais velho dos Watts da NFL. Cara, é a constância dessa defesa desde sempre, assim, é o líder, o principal jogador. É um pass rusher absurdo, assim, incrível. Talvez também não tenha tanto hype ao redor dele quanto tem em outros, mas justamente pode não ser aquele cara que... Às vezes ele já até teve, aliás, temporadas absurdas, monstruosas, mas mesmo quando ele não tem, ele é um cara extremamente constante que se mantém ali, principalmente estando à frente dessa defesa há tanto tempo. Fora que ele chegou a ser cotado como o Comeback Player of the Year, né? Por também está voltando de lesão. Óbvio, como a gente já comentou, acho que no podcast de QBs da AFC, que o prêmio acabou indo para o Andrew Luck merecidamente. Mas o Watts também estava ali na disputa, porque também foi um retorno bacana. E outra peça da defesa do Texans de destaque em 2018 foi o Jadeveon Clowney, né? Um linebacker que fazia uma cobertura excelente, assim, principalmente em marcação em zona. Ele teve um trabalho bem interessante, principalmente parece que a comissão técnica do Texans como um todo ela conseguiu se manter muito constante nos planos de jogo, principalmente contra os times dentro da divisão. Então parece que defensivamente o time tinha um entendimento, não tanto do Colts, né, mesmo porque a gente viu o que aconteceu no wildcard, mas principalmente contra Jacksonville e contra Tennessee de um jeito sensacional. E o Jadeveon Clowney fazia um trabalho excelente nessa questão da cobertura ali do meio do campo. Exatamente. Bruno, o que esses caras trouxeram aí da Free Agents e no draft? Na Free Agency, os principais reforços do time de Houston, o primeiro foi o Matt Kalil, né, para reforçar essa linha ofensiva tenebrosa vindo lá de Carolina, reforçando a defesa, dois nomes principais, o Tashawn Gibson vindo lá de Jacksonville, que apesar de ter tido, no caso de Jacksonville, né, tiver comentado daqui a pouco, uma defesa que foi muito boa, talvez uma das melhores do ano de 2017, acabou pegando fogo, se destruindo, implodindo basicamente para a temporada 2018. Então começaram as demandadas e o Gibson foi um deles. E também fortalecendo a defesa, o Bradley Roby, cornerback lá de Denver, que também fez parte de uma certa debandada ali de defesa, principalmente com chegada de novo head coach, etc. Que a gente vai falar no podcast seguinte, que meio que deu essa mexida aí no time como um todo, e querendo ou não, mais reforços. Certo, assim, dentro da Free Agents mesmo, nada tão desbalanceador assim, né? Coisas mais pontuais. E no draft, cara? No draft, os dois principais foram justamente para a linha ofensiva, que, né, pelo menos endereçaram isso, não que tivesse uma grande dificuldade em entender qual era o problema do time, né? Que estava gritante a situação. Que no caso foram os tackles Titus Howard e Max Sherpin. Querendo ou não, é aquela coisa. Principal necessidade, foram focados no que mais precisa. E assim, apesar de... Tá bom, draft foi a principal necessidade. Free agency talvez de uma maneira um pouco mais tímida. Não sei se só resolver a questão da linha ofensiva seria o suficiente para o time ser melhor como um todo. Mas, querendo ou não, já foram direto ali na raiz do problema para tentar solucionar. E quem comanda essa galera toda, a comissão técnica aí, cara, composta pelo Bill O'Brien como head coach, Tim Kelly na offensive coordinator e Anthony Weavers, é isso?
como Defensive Coordinator. É os mesmos do ano passado, né? Desde o ano passado, uma comissão técnica já, de certa forma, robusta, que trabalha bem em conjunto, já se mostrou isso, que já está um tempinho aí já até no time de Houston, mas que vai ter um trabalho de ajuste, não só com base no que aconteceu na temporada passada, né? Porque, querendo ou não, ser derrotado do jeito que foi em casa no Wild Card, para fazer a campanha que fez na temporada regular, para chegar no playoff em casa, tomando uma sacolada daquela, tem que se ligar hard, hein? Não, e fora que tem aquele esquema, né, mano? Quando eu sempre falo, e eu acho que eu sempre vou continuar falando isso, quando você é um time de destaque em um ano, no outro ano todo mundo vai vir estudadaço em cima de você, né? Então tem todo esses poréns aí quando de uma temporada para outra. E os principais pontos a serem melhorados em Houston esse ano? A gente já falou aqui 20 vezes, né? A maior proteção para deixar o Watson é fácil, é nítido, é explícito, não tem nem mais o que comentar praticamente, né? Necessário. E no caso, uma coisa que meio que passeia por isso, que indiretamente acaba acarretando nisso, que é eles conseguirem ter um ataque mais bem explorado, né? Assim como eu falei do DeAndre Hopkins, que era o cara que fazia o pouco a mais, só ele fazendo o a mais não dá, né? Você não pode só depender de um cara que é um puta jogador, ele fazer coisas fodas pro time ir bem. Então, o Deshaun Watson tem pontos ali a melhorar, às vezes na progressão de passe, mesmo porque, como eu falei, é uma coisa que passeia pela maior proteção ali da offensive line, mas a questão, por exemplo, do Lamar Miller não ser só esse running back finalizador jogadas, conseguir ser mais a questão de esticar o campo, o corpo de recebedores como um todo também conseguir ser mais um que completa o outro dessa maneira, e basicamente é isso. Tanto que foi uma das principais dificuldades dos Texans no wildcard contra o Colts, era um ataque que não fluía praticamente de jeito algum. Óbvio, méritos da defesa do Colts também, mas tinha ali uma leve falta de tentativa de ajuste que deu uma dificultada, digamos assim. Mano, eu acho que na verdade passa diretamente pela formação de uma OL aí, dessa produção do Watson. Porque, cara, ele tendo mais tempo de pocket, eu tenho certeza que ele teria mais tempo de leitura e, consequentemente, soltar a bola melhor. Claro que o playbook ser um pouco mais pensado nisso e tal, beleza, mas eu acho que o que acabou acontecendo é do Deshaun Watson tendo que soltar as bolas muito no DeAndre Hopkins, mais como aquela bola de segurança, saca? De tipo assim, velho, eu vou soltar do jeito que dá aqui e você se vira pra pegar. O grande diferencial era que o Hopkins conseguia pegar, né? Pra gente finalizar o Houston Texans, Bruno, como você acha que fecha o recorde deles esse ano e qual seria o resumo? O recorde, o placar, a campanha, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que vai ser um time que vai crescer em relação assim, ele vai vir mais bem encaixado de início, mas talvez não consiga o suficiente para dar aquela finalizada e se manter tão bem na temporada como esteve na temporada passada. No caso dessa temporada, em relação à temporada passada, né? Eu acho que em jogos chave ali, principalmente agora com o Indianapolis Colts bem melhor estabelecido como um time e dentro da divisão, talvez eles faltem ali nesse quesito para ser, digamos assim, a dominância ali dentro, exercer essa dominância dentro da divisão, né? Também não cheguei a olhar o calendário dos Texans, então não tenho muita noção sobre isso, mas principalmente o problema da OL parece que não vai ser solucionado logo para a temporada que vem. Então eu vejo eles mais ou menos ficando em segundo na divisão e não conseguindo ir para playoff. Caralho, mano, não pegar playoff é uma parada meio maluca, né, velho? Você acha que não teria time pra pegar playoff, velho? Eu sei que essa divisão Não, time tem, mas eu não acho que vai. É um pouco complicado, eu acho que a divisão vai ficar um pouco mais complicada e tem também a parte do calendário, mas eu ainda acho que dá pra pegar sim, mas eu acho que pegar como segundo.
Eu concordo em ser segundo, mas eu acho que dá pra pegar playoffs, sim. Porque pelo menos os times da AFC, acho que eu já tenho bem fechado na minha cabeça quem eu acho que vai pra playoff. Conforme a gente vai publicando aqui os podcasts, vai dar meio que pra traçar esse perfil aí. Dando sequência, temos Indianapolis Colts, o time que aí sim eu acho que a gente pode falar o mais surpreendente do ano com relação a como fechou a temporada, né? Sim, a gente falou várias e várias vezes que era um time que teria essa temporada apenas de reestruturação, né? De até onde chegar tava de boa. Muito por causa do Andrew Luck voltando de lesão, a gente sabe como é difícil, se tratando principalmente do quarterback. Com um técnico novo, jogadores muito novos no time e se encaixou de uma maneira inacreditável, digamos assim. Foi uma defesa muito boa, com destaques de jogadores novos, né? E um ataque que encaixou muito bem. Cara, foi um trabalho completo, muito bem feito. E começando numa campanha totalmente negativa, como eu falei agora há pouco, não lembro se eles começaram 0-4 ou 0-5. A gente começou, quando eles começaram a ganhar... Eu acho que foi 0-5, mano. Quando eles começaram a ganhar, a gente olhou o calendário, viu que dava e deu... E conseguiram ir o quão longe que foram numa temporada que deveria ser de reestruturação, né? O da hora é que todo mundo que acompanhou o ano passado pegou o Colts tipo como um xodó, né, mano? Tipo, eu vi muita galera que não é torcedora dos Colts, tipo, caralho, mano, os Colts vai, porra, vamos, caralho, tá ligado? E os caras me fecham com 10/6, velho. Isso é impressionante, né? Não só fechar com esse recorde, ir pro Wild Card e ser derrotado no Divisional Round, tipo assim, ainda com as facas no dente, né, velho? Pois é, assim, considerando que no wildcard foi contra o rival de divisão, que ficou em primeiro, jogando em casa, e deram a sacolada que deram, e aí chegando no Divisional Round, não foi uma sacolada, mas também não foi um jogo hiper mega disputado frente a frente, né? Mas querendo ou não, com esse time todo novo, somente em questão defensiva, você enfrentou o melhor ataque da temporada e ainda assim conseguiu sair por cima, sair com moral, digamos assim, né? É um feito bacana de se pensar. Não, e assim, eu acho que esse Colts de 2018 é o exemplo daquele time jogando no talo, assim, tipo, mano, vamos jogar o máximo que dá pra jogar. E aí, consequentemente, conseguiram o que conseguiram, né? Cara, quais foram as principais fraquezas desse time no ano passado? A linha defensiva não exercia tanta pressão assim, né? Ela não era tão forte em quesito de pass rush, e ela não, como posso dizer, acabava não pressionando o quarterback tanto quanto poderia, e também que sofria de alguns equívocos no ataque, né? E muito por causa do nosso querido André Sorte, que não tem tanta sorte assim. Por mais que a gente já tenha falado dele, a gente colocou ele como nos 5 melhores quarterbacks da AFC, ele é excelente, ele é incrível, né? Todos os anos em que o Andrew Luck esteve saudável, ele foi pro Pro Bowl, o Colts foi pro playoff, então, assim, não é coincidência, né? O time passeia pelo jogo dele e ele é muito bom, mas ele comete alguns equívocos, ele se expõe de uma maneira que não precisa, ele às vezes força alguns passes que não precisavam ser forçados. Então, assim, são problemas mínimos, né, mas que acabam fazendo a diferença no final das contas. Mano, o que eu mais vi, pra mim, mais me chamou a atenção foi, às vezes, essas forçações de passe em momentos que não precisava, tá ligado? Em momentos que, tipo, dava pra ou fazer um passe mais curto, ou ele mesmo continuar com a bola e correr, tá ligado? Mas, enfim, isso eu acho que é muito de estilo de jogo e passeia bastante pela confiança que o quarterback tá, né? Então, é bem isso. Deu pra ver que o Andrew Luck voltou bem saudável e estava se sentindo bem, tá ligado? Então, era até legal de ver ele jogando. Quais foram os destaques de 2018? E é óbvio que a gente já tá falando dele, né? Já vamos continuar falando de Andrew Luck, o cara que ganhou sem sombra de dúvidas. Eu acho que foi o prêmio mais fácil de ter dado o ano passado, que foi o Comeback of the Year, né? O Comeback. Comeback. É o Michael Jackson ao inverso. Junto ali com... Acho que foram a tríade dos prêmios fáceis da temporada passada, né? Esse, o MVP e o jogador defensivo. Esses, tipo, não... Ao final ali da temporada regular não tinha mais como serem outros, né? Mas o Andrew Luck, cara, como a gente falou, um cara voltando de lesão
e uma lesão séria, né? Tinha toda uma questão ali no inicinho da temporada, se ele ia conseguir jogar, e quando ele viu que ele ia conseguir voltar a jogar, se ele conseguiria toda a questão de recuperar, se acostumar de novo com tudo, tarará. E cara, não tenho o que falar, né? Fora que ele passeou muito sobre essa questão do time ir crescendo durante a temporada. Você vê que essas derrotas do início acabaram acontecendo muito por conta disso, né? Um cara ainda meio sem ritmo, vindo de lesão, tudo mais. Mas você via ali que tinha uma fagulha de qualidade que estava crescendo novamente. E não é à toa que veio e voltou com toda essa força. Totalmente, cara. O jogo que o Luck exerceu dentro dos Colts nessa volta foi uma parada maluca, assim. E eu vejo que essas derrotas no começo, claro que muito baseado na falta de ritmo dele, foi uma parada muito louca de ver acontecendo, que parecia que foi o Andrew Luck se encaixando no time e fazendo o time se encaixar nele, tá ligado? Então foi bem, bem louco de ver isso. E se eu não me engano, ele foi a gente falou, né, no podcast de QBs da AFC, ele foi o segundo quarterback com mais passes para touchdown na temporada passada. E ao mesmo tempo que a gente comprova tanto essa qualidade dele quanto a questão dos equívocos que a gente falou, ele foi o segundo que também mais foi interceptado, né? Então você vê como uma coisa que meio que completa a outra nesse quesito. E também é meio que proporcional, né, mano? Se você é o cara que mais tenta passes, quase que consequentemente você vai ser o cara que mais é interceptado também. Não necessariamente, mas consequentemente, né? Tipo, matematicamente. Mas quais foram os demais destaques deste ano, velho? Cara, o Eric Ebron, o tight end, na verdade, assim, os tight ends de Indianápolis como um todo, né? A dupla de tight ends titulares dos Colts foi a que liderou o touchdown na temporada passada, e o Eric Ebron fica com esse destaque porque, cara, destruidor ali, constante na red zone, incrível com essa dupla com o Andrew Luck, continuando representando a linha ofensiva, que foi a melhor linha ofensiva da temporada regular do Indianapolis Colts, que é uma parada extremamente importante, né? Você tem um quarterback voltando de lesão, o que você faz é proteger ele com tudo que você tem. Então, meio que representando essa linha ofensiva, tem o guard, o Quentin Nelson, que, cara, constante, absurdamente, assim, tanto nos jogos de temporada regular, tanto no wildcard contra o Texans, no próprio Divisional Round contra Kansas City, ele também foi bem. Continuando, ele já passa, aliás, continuando... Rapidinho. O Quentin Nelson é o guard que faz geralmente as costas do Luck, não é? Sim, exatamente. Então, mano, aí você vê que é o exemplo contrário do que a gente tava falando de Houston agora há pouco. Mano, quando o cara que protege o ponto cego do quarterback é um monstro, você vê a confiança que o quarterback tem cega até nele. De tipo, mano, eu vou plantar meu pé aqui, vou fazer a leitura mesmo, porque eu sei que não vou tomar ali aquela porrada por trás, né? Sim, e fechando os jogadores de destaque, no caso do ataque de Indianápolis, fica com o wide receiver, o T.Y. Hilton, que já é o principal wide receiver desse time há um bom tempo, né? O Colts não tem um corpo de recebedores tão forte, tão robusto, muito é maquiado, entre aspas, pela qualidade do Andrew Luck, e como o Hilton já é mais experiente, já tá nesse time há um bom tempo, já tem essa sinergia com o Luck, ele acaba se destacando perante esse corpo de recebedores aí, é um wide receiver muito bom. E falando da defesa, de longe, o destaque fica pro calouro defensivo da temporada passada, o linebacker Darius Leonard, que liderou a liga em tackles e etc. É um cara sensacional, assim, aquele rookie que chegou pronto assim, de uma maneira que ele demonstrou jogo, que, pra ser sincero, eu não lembro de como ele era saindo do draft, não lembro do prospecto dele e tal, mas o jogo que ele exerceu, cara, principalmente considerando que o head coach do time é uma mente ofensiva, e você tem um rookie defensivo que chega jogando dessa maneira, a ponto de ser o calouro defensivo do ano, é uma parada semi-inacreditável, eu diria. Não, é aquele bagulho de que o treinador deve pensar assim, tipo, puta que pariu,
Que tiro certeiro do draft foi esse, né, velho? E muito provavelmente o Darius Leonard nem era um prospecto tão grande, assim, tão alto, saca? Às vezes é aquele negócio que a gente já comentou mais de uma vez aqui. Que, meu, às vezes o jogador lá da meiuca do draft é um cara que destrói, né, velho? Pois é. Ó, tô vendo aqui, ele foi da segunda rodada, escolha 36 pelos Colts. Tinha um mínimo ali, mas não muito. Não tanto assim, né? Cara, que o Colts fizeram aí nessa free agents pra se melhorar? Estranhamente, eu achei uma free agency muito tímida para um time que tem um salary cap imenso. Chicante. Ao meu ver, assim, não que eu vou considerar que foi uma free agency ruim ou que o time precisa de muitos reforços, mas acho que poderia ter feito algumas coisas a mais. Dos principais que chegam agora pro time, que vieram da free agency, ficam 2 jogadores vindo de Kansas City. Uma que é um jogador defensivo, um edge, Justin Houston. Talvez chegando para complementar esse lance do pass rush que eu falei que não foi tão presente na temporada passada. O que é estranho você buscar alguém na defesa de Kansas City, mas ok. E também vindo de lá, no caso do ataque, o running back Spencer Ware, que com certeza estava lá sobrando, ele era o terceiro quarterback, running back. Então, assim, pelo menos chega para complementar, e assim como eu falei agora há pouco, o head coach dos Colts é uma mente ofensiva, então talvez possa trabalhar de uma maneira criativa a questão dos jogos do plano terrestre ofensivo. Quando é assim, quando o cara tem a mente ofensiva e já tem uma bagagem, que é o caso do head coach dos Colts, você até tem essa esperança do cara pegar um jogador de ataque e dar uma lapidada maior até nele. E dentro do draft também, outro draft também meio que na maciota, né? Maciota, mas pontual, digamos assim. Pelo menos mais do que na free agency, né? Tiveram alguns reforços ali de secundária, mas nada de muita expressão. Ainda na defesa foi o Rock Assim, cornerback, que era um prospecto ok, assim, nada mega cabuloso, mas era um prospecto ok. E de wide receiver o Paris Campbell, justamente, já é um time muito novo, muito jovem, então você pode dar essa complementada aí no corpo de recebedores de Indianapolis, que como eu falei, não é tão bom, mas que só tem a melhorar, né, com essa evolução do time como um todo, só tem a melhorar, e você trazendo um cara novo ainda, você complementa mais ainda a questão tanto da evolução, né? Você faz a evolução acontecer em conjunto e não de maneira individual. Sim, aí você dando ainda um cara minimamente capaz nas mãos de Andrew Luck, eu acho que o moleque só tende a se desenvolver mais, né? E não só do Andrew Luck, mas aí o contato com o próprio T.Y. Hilton com certeza vai ajudar. E muito provavelmente também baseado na mente ofensiva do head coach, do cara se desenvolver bastante, se encaixar rápido no time. Falando em head coach, comissão técnica do Indianapolis Colts, composta por Frank Reich como head coach, Nick Sirianni no offensive coordinator e o defensive coordinator é o Matt Eberflus. É uma equipe de comissão técnica bem recente, né, formada justamente para fazer essa evolução de Indianapolis. O Matt Eberflus, eu acho que ele fez um trabalho, digamos que um pouco mais tímido, apesar de, né, ter desenvolvido um puta rookie defensivo como foi o Darius Leonard. Mas como eu falei desses problemas mínimos que a defesa teve, acho que passou meio que pelos planos defensivos dele. O Nick Sirianni foi um cara com um trabalho bem cirúrgico, digamos assim, de viu como esse ataque funcionou bem. E o Frank Reich, cara, uma mente ofensiva, como eu disse. Pra quem não lembra, ele era o coordenador ofensivo que foi campeão com o Philadelphia Eagles no começo de 2018, né? Que saudade. Dupla Frank Reich e Doug Pearson, dói até no coração. Que aí você tinha, cara, mentes criativas que deram no que deu, né? De mentes criativas e ofensivas, né? Então o bagulho é louco. Pois é, e foi bacana de ver como o cara conseguiu sair, porque querendo ou não, você ser coordenador ofensivo ou defensivo, você ainda tá, entre aspas, na sombra, né, do head coach. E foi bacana de ver como um cara conseguiu sair, exercer a criatividade dele no comando do time e funcionar tão bem da maneira que funcionou.
Mano, querendo ou não, o coordenador ofensivo e o defensivo, ele acaba parando da onde começa a ordem do head coach, né, mano? Você tem um range ali onde você trabalha. Você pode ir até tal ponto que desse ponto pra frente as decisões são do head coach. A palavra final é do head coach. Exato, é aquele esquema. O coordenador ofensivo, ele pode chegar e falar assim, ó, filhão, chama tal jogada. E se o head coach falar, não vai chamar essa jogada, vai chamar outra, vai ser chamada a jogada que o head coach quer. Bruno, quais são os principais pontos a melhorarem aí nesse time dos Colts? O time do Serginho, um grande abraço pro Serginho aí. Tal qual comentado, né, é necessário uma defesa mais agressiva e direta. Você tem que, principalmente agora que você vai ter um Darius Leonard em segundo ano, você vai ter essa galerinha do barulho já mais bem desenvolvida, você pode ser mais incisivo. Agressivo mesmo, né, mano? Pressionar mais a galera. Exato. E ter um ataque mais assertivo, né, como a gente falou. Foi um ataque muito bom, mas poderia ter ido mais longe, né? É meio estranho falar isso do time de Indianápolis, que foi tão bem, mas que poderia ter ido tão melhor ainda, que esses probleminhas, desses equívocos de ataque, seja do plano ofensivo, seja desses erros do Andrew Luck, acabaram sendo um dos problemas do time que poderia talvez ter ido até mais longe. Então, ser esse ataque mais assertivo, mais incisivo, aproveitar do Andrew Luck ter essa proteção tão grande e de ele poder ser mais firme, né? Ter uma visão melhor, ser mais, como posso dizer, mais preciso, basicamente como um todo, em tudo que precisar o ataque. E essa é a tendência, né, mano? De segundo ano, aí, um ano onde você tem toda a pré-season aí trabalhando com o Andrew Luck, porque ele já não tá voltando de uma lesão, todo mundo já tá, digamos que de novo acostumado com ele ali à frente ao time. Eu acho que a tendência é melhorar e melhorar bastante. Já pegando o gancho, qual que você acha que vai ser o recorde deles e o resumão aí da campanha desse ano? Falei igual o Bolsa, o resumão, meu. Puta mundo injusto. O resumão, meu. EFC é uma puta conferência injusta, meu. Puta, hoje eu vou comer no Mr. Lanches. Mas enfim, eu acho que em termos de campanha... Bruno, você tem dúvidas que o Bolsa torce pros Patriots? Provável. Pô, meu, Tom Brady é um pura quarterback, meu. Ou pro Saints, né? Puta chamada injusta, puta jogo injusto, meu. Puta jogo injusto, meu. Logo contra o Santos, meu. Enfim, Anfan, eu acho que em termos de campanha, Indianapolis rouba a campanha de Houston no ano passado, eu acho que um 11-5. Ou até talvez um 12-4. Olha, ousadia e alegria. Tá show. E, né, como já fica meio que implícito, campeões de divisão, talvez ali, creio eu, que um terceiro seed da AFC ali, terceiro, quarto seed, eu acho que tá bom pra esse time. Ah, cara, eu concordo com você nos dois casos aí, principalmente eu acho que, mano, o resumão vai ser, velho, se os outros times aí da AFC entrarem muito com essa piroca mole, tá ligado, no rolê, esperar a jeba crescer, velho, vão tomar dos Colts. Eu acho que a tendência aí é ser campeão da AFC, passar do Wild Card. E, mano, dependendo de quem pegar no Divisional Round e de onde pegar, porque, por exemplo, mano, os Colts sendo campeões, pegando aí a bye week, né, do Wild Card, definindo o Divisional Round em casa, eu acho que as paradas podem pintar um Colts aí no Super Bowl, velho. No grande Lucas Oil Stadium, também conhecido como a casa que Peyton construiu, né? Aterrou aquilo na testada. Pois é. Pode se tornar, além da casa que Peyton construiu, a que Andrew Luck mobiliou. Olha aí. Nossa, olha só. Peyton construiu e o Luck decorou, tá ligado? Design de interiores, com toda a sua leitura, né? Que Andrew Luck é um homem muito culto. Né? E é inversamente proporcional à sua beleza, né? Exato, não se pode ter tudo, né? Não se pode ter tudo. Dando sequência, vamos lá para Jacksonville, para o time dos Jaguars. Eu acho que um dos times que mais decepcionou esse ano, no ano passado, né? O ano de 2018, fechando a temporada com um pífio
5/11. O que aconteceu numa... Bruno, me explica isso. Em 2016, o time bater no Super Bowl, quase Super Bowl, né, no caso. 17. 16. 2017. Ué, o ano passado foi 18, louco. Então, eles quase bateram no Super Bowl em 2017, caralho. Ah, não, foi 17, tá certo, desculpa. Ô, rapaz, respeito. Tipo, peitando os Patriots ali, quase ganhando, né? Tomando uma virada espetacular também. Mas... E simplesmente morreram o ano passado. É, né? Porque, assim, um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. E não teve muita debandagem, né? É, assim, não teve muita mudança. Foi mais, assim, comissão técnica provando de sua inutilidade, né? De play calls bizarras. Eu acho que foram vítimas. Que eles tinham plenas condições de ganhar de New England naquele jogo. Plenas condições. E foi o quê? Falta de ajuste. Falta de olhar o jogo e falar, gente, vamos tentar parar diferente? Ou vamos ficar no mesmo, fazendo a mesma coisa? O cara fazendo a mesma coisa, perderam. E parece que foi uma derrocada, assim. Parece que deu uma implodida, marromeno. Eu vou fazer uma comparação aqui, pode parecer um pouco equivocada, mas acho que funciona. Tal qual ali no Super Bowl, não sei qual foi o número, né? Mas Seahawks e Patriots, na decisão ali de passar a bola na linha de uma jarda ali, que deu uma cagada ali no vestiário, no quesito de comissão técnica do Seattle, acho que foi uma parada parecida, assim, que o potencial de ter ganho de New England ali e ter ido pro Super Bowl, perder pro Eagles, era grande, e não fizeram o que poderia ter sido feito e só veio queda abaixo, principalmente porque você tava com a chance de você chegar lá com o Blake Bortles de quarterback e você não conseguiu. Você tinha essa chance e você desperdiçou. Então você não merece fazer uma campanha boa e você fica em último numa divisão merda. Nossa senhora. Eu tenho raiva de Jacksonville, desculpa. Não, você tinha enquanto Blake Bortles, agora você tá mais tranquilo. É porque faz parte do seleto grupo de times prepotentes. Ah, sim, com certeza. Falando em time prepotentes, quais foram as principais fraquezas desse time nesse último ano? Então, o principal, gigante assim, foi uma defesa totalmente inconstante. Porque em 2017, quando eles foram tão longe, ficaram conhecidos, né, por Jacksonville, por ser aquela defesa maravilhosa, que de fato é uma defesa muito boa. Mas essa temporada ela foi, tipo, ela jogava drive sim, drive não dava pra entender direito. E a maior prova do quão inconstante ela foi é que ela foi a 9ª com menos sacks, ou seja, o pass rush dela tava meio bosta. Mas ao mesmo tempo ela foi a 2ª que menos cedeu pontos por jogo. Tipo, essa é a prova da inconstância desses animais, tá ligado? Não, é que aí você vê que a OL é uma bosta, mas a secundária tá segurando, né, velho? É, tipo, a DL deixa passar, mas a galera atrás ali... É, eu falei errado, DL. Ah, isso foi é verdade. Mas a galera ali, cornerback, lineback, a galera dá uma segurada ali, até secundáriazinha. Mas, tipo, cara, não faz sentido isso. Não faz sentido nenhum, é verdade. E talvez também tenha sido muito tenso, talvez justamente por causa da limitação do nosso querido quarterback. Foi um ataque extremamente previsível e com falta de ajustes. Tanto que foi o 6º pior ataque no overall. E eles ficaram acima de times como Jets, que tinha um QB rookie e um time não tão bem estruturado. Redskins, que perdeu o QB titular no meio da temporada. Não, perdeu o titular, depois ficou no samba do crioulo doido de quem que ia ser o quarterback, né? Pois é. Ficou acima também do Bills, que era um quarterback jogando sozinho, um quarterback rookie jogando sozinho. De algum outro time que eu não lembro qual foi agora de cabeça. E do Cardinals, que foi o Cardinals. Então, assim, você vê... Deve ter sido o New York, o outro New York, os Giants. Então, assim, 6º pior ataque no overall, você via muita limitação no ataque. Eu lembro mais especificamente do jogo contra os Steelers, né? Que, cara, dava raiva. Era todo... Os planos ofensivos eram basicamente os mesmos. Ok, o Jacksonville tem um corpo de recebedores bem limitado? Tem. Mas não é pra tanto também, né, gente? Não, velho, não tem muito o que falar, velho. Porque são dados estranhos e ainda mais com essa insistência que eles estavam tanto no Blake Bortles, né? Cara, jogadores destaques de 2018, eu acho que tudo isso mostrou que a secundária merece ser lembrada, né? É assim, defensivamente ainda teve um rapaz ali que tentava no quesito do pass rush, que era o Edge Calais Campbell,
que pelo menos fortalecia ali no rolê, né? Principalmente nessa questão da defesa que não cedeu muitos pontos por jogo. Mas o principal fica ainda pelo Jalen Ramsey, cornerback dos Jaguars, que é um jogador muito constante, muito bom, apesar de falar muita bosta. Mas é um jogador que mesmo ele indo bem e sendo o melhor jogador desse time, ele jogou bem abaixo do potencial dele. Não é à toa que, né, o time fez uma campanha 5-11. Então, assim, ser o destaque desse time na situação que tiveram na temporada passada não é lá grandes coisas, porque o potencial dele é muito grande e ainda assim ele não conseguiu exercer tão bem. É que você falou dele, e ele é um ótimo jogador, né? Mas que você falou que ele fala muita bosta, e é verdade. Eu não lembro de quem ele falou ano passado, eu não lembro se foi do Brady ou se foi de quem caralho que ele foi, que ele falou, que não é tão impressionante assim. E é óbvio que ele tomou no cu depois. E aí já saiu entrevista dele esse ano, dele falando assim, não, esse ano não vou falar sobre nenhum quarterbacks não, eu vou deixar o que eu fizer em campo resumir o quão esses caras são, tá ligado? Tipo, já... É a melhor maneira, né? Mas já enfiou o rabo entre as pernas, né, velho? Nossa, velho, nesse jogo contra os Steelers, que pra quem não lembra ou não assistiu, foi uma virada, né? O Steelers ganhou no finalzinho ali. A cara do Jalen Ramsey no final, velho, foi tão incrível de dar risada dele, mas enfim. Mano, porque é aquele negócio, quando você é um esportista e você escolhe ir pra esse lado da provocação, né? Tem os dois lados, né? Você tem duas balanças. Na verdade, você tem uma balança de dois pratos aí que ela desequilibra muito fácil. Porque, tipo assim, você vai falar bosta. A partir do momento que você ganhar, você vai sair como muito mais fodão, né? Mas a partir do momento que você perder, você vai ficar com cara de cocô. Não tem como. Principais... Mano, essa free agency do Jacksonville Jaguars foi uma loucura, né? O que tivemos aí de bom? Mano, eu tenho que falar aqui que na nossa pauta que o Bruno escreveu, principais reforços da free agency. O primeiro ponto, saída de Blake Bortles. Esse é o maior reforço que um time pode ter, cara. Da história do Jaguars, né, mano? Aposenta a camisa do Blake Bortles pra ele ter saído, tá ligado? Aposenta. Lindo, perfeitamente. Aproveita que é um time que não tem história nenhuma, já teve uma marca aí na liga. Já. Ai, caralho, Blake Bortles sai e chega aí Nick Foles, né, cara? Olha aí, a lenda, o mito. Big Dig Nick Foles. O pau dele é maior que a história do time, Lu. Mas enfim, é o cara que chega e finalmente, né, assumindo a responsa de um time como QB titular, né? Apesar de ter salvo aí nossos amigos lá da Pensilvânia várias vezes. Mas, mano, é um cara que é muito bom, se provou nas duas últimas temporadas principalmente. É um puta reforço, né? Considerando que a gente viu que é um cara que é muito bom em tomada de decisão, é um cara clutch, é um cara firme. Mas, principalmente dessa galera que fala que o Foles é melhor que o Carson Wentz, blá blá. O Nick Foles não é porque ele não é tão talentoso. E pra você, amiguinho, que fala mal do Jared Goff e louva Nick Foles, você é totalmente incoerente. Porque o Nick Foles, ele é melhor que o Goff, sim. Mas a principal virtude dele, é que a gente chegou a falar aqui, eu acho que umas 3 vezes no mínimo, é o entendimento, que ele tinha, aliás, né? O entendimento e uma execução absurda do plano de jogo do Doug Pearson, que é um cara muito inteligente, muito criativo. Uma vez que você está fora desse plano de jogo e com um corpo de recebedores muito ruim, é difícil, cara. Não é tipo, nossa, Nick Foles chegou, vamos ganhar a divisão, playoff é nóis, bater lá em Foxborough de novo. Como eu falei, é um reforço, isso é óbvio, somente saindo de um Blake Bortles, mas você tacando dinheiro na cara dele, que nem Jacksonville fez, e não reforçando ao redor dele, é um movimento muito perigoso, cara. Não, com certeza. E assim, que nem você... Voltando rapidinho no negócio do Jared Goff e Nick Foles, amigão, o Nick Foles é só o Jared Goff com muito mais experiência, tá ligado? Com muito mais rodagem. Então, oi? E com uma voz bonita. Então, é isso. Então, o grande ponto dessa chegada do Nick Foles será que o head coach e o coordenador ofensivo vão conseguir montar um plano de jogo que encaixe nessa leitura do Foles? Aí a gente vai ter que ver, mas como o Bruno deixou claro, mano, você sair de Blake Bortles e ir pra Nick Foles, ainda mais o Nick Foles chegando da forma que ele tá chegando, velho, saindo de 2 temporadas surreais dentro dos Eagles, vai ser no mínimo interessante pra caralho de ver.
A única parte chata é que o Nick Foles não assumiu a camisa 9 de Jacksonville, que foi a camisa que ele fez história no Philadelphia, mas foda-se. E tivemos mais um reforço aí também, né, na Free Agents. Que no caso foi o wide receiver vindo lá de Kansas City, o Chris Conley, que não foi um wide receiver que teve muito, como digamos assim, muita expressão na temporada passada, muito porque o corpo de recebedores principal, digamos assim, de Kansas City foi tipo muito explosivo e roubou cena completamente. Fora que, né, você tinha aquele Patrick Mahomes tunado Do Himalaia. né? Se fosse eu e o Lucas ali de wide receivers, nós teríamos uma média de 6 a 7 touchdowns ali, tava show. Mas querendo ou não, é um reforço, como a gente falou, desse corpo de recebedores bem triste de Jacksonville. E no draft, o que eles aprontaram? Uma boa também, complementando mais ainda o corpo de recebedores, o tight end Josh Oliver, que dos tight ends não tinha nenhuma nota tão alta, não era um puta prospecto, mas, né, fica aquela questão de qualquer cara que não era um puta prospecto, fica a questão de como a comissão técnica irá desenvolvê-lo, training camps e tudo mais, e como ele entra com o time, e focos defensivos com Josh Allen, linebacker, que, né, vamos complementar essa defesa que teve o potencial de repetir a temporada de 2017 e por motivos de porque sim, não repetiu. E no caso a proteção do Nick Foles, Jawan Taylor, offensive tackle, que também é uma boa jogada. Você não reforça ele tanto no quesito de recebedores, mas você pelo menos reforça na proteção. E vamos ver também se o Nick Foles se prova como esse quarterback capaz de camuflar um corpo de recebedores não tão bom. Comissão técnica, temos aí como head coach Doug Marrone, offensive coordinator o John DeFilippo e defensive coordinator Todd Wash. Peças aí que apareceram recentemente no time, né? Assim, o Todd Walsh e o Doug Marrone já estavam no time, se não me engano, desde 2016 ou 2017, não lembro. Então já são caras que estão mais fixos no esquema de Jacksonville, tanto, né, nessa temporada boa que tiveram em 2017 e na péssima passada. O Doug Marrone é um cara que, assim, em termos de ajustes durante o jogo, ele se demonstrou um cara muito horrível. Cara, você tem que ser adaptável, você tem que tentar fazer alguma coisa. Nem que, tipo, o problema que a gente falou muito do Sean McVay no Super Bowl, de tipo, não precisa tentar fazer uma puta mudança, mas tenta alguma coisa, tá ligado? Só tenta alguma coisa diferente. E o Marrone, ele é péssimo nisso, fora que ele é um dos head coaches que mais chora no ouvido de juiz. É chato ver a sideline de jogos do Jackson. Você fala muito! Fala muito! Fala muito! Exatamente. E o John DeFilippo, que é o cara novo, chega como coordenador ofensivo de Jacksonville. Para quem não sabe, em 2016 e 2017 ele foi técnico de quarterbacks do Philadelphia Eagles. Então o Carson Wentz ter virado aquele Super Saiyajin em 2017 é graças a esse rapaz. E foi coordenador ofensivo na temporada passada do Minnesota Vikings, né? Que também não acabou conseguindo executar um trabalho tão bem feito, mas ainda querendo ou não, ainda é um reforço. É um cara que tem um histórico de pelo menos ser razoavelmente criativo, pelo menos enquanto desenvolvedor, digamos assim, de quarterbacks, né? Mas vamos ver como ele é capaz de trabalhar com esse ataque. Afinal de contas, ele já conhece o Nick Foles. Melhorias para essa próxima temporada ficaram bem claras aí, né, mano? Que na verdade o time tem que atacar direito, né? Pois é, uma delas é a melhora no pass rush, né? Como a gente falou, da defesa inconstante, ela foi a nona que menos teve sacks. Então, assim, você tem que exercer a pressão no quarterback oponente, é praticamente a receita de qualquer defesa. E principalmente na questão ofensiva, é um ataque que não se resume a entregar a bola para o Leonard Fournette correr ou algum outro running back. Não tem mais o TJ Eldon, né? A gente falou que ele foi para algum time aí que eu não lembro, que a gente falou no podcast passado, acho que foi pro Bills. E então você não vai ter mais essa pluralidade que teve de trabalhar com running backs mais de um, como teve na temporada passada, mas de um ataque medíocre daquele não tem nem porquê. O Leonard Fournette é um excelente running back? É. Mas, né, vamos tentar trabalhar aí de outra maneira. E, obviamente, com a chegada de um ou outro quarterback, a evolução nesse quesito é praticamente que como posso dizer? Não, vai acontecer, né? É inevitável, cara. Isso, inevitável, é essa palavra. Mesmo porque você tá colocando lado a lado aí Blake Bortles e Nick Foles, tá ligado? Qual você acha que vai ser o recorde
deles e o resumão dessa próxima temporada. Eu acho que com a chegada do John DeFilippo, que é um cara que já entende e trabalhou com o Nick Foles, e com o mínimo de potencial que essa defesa ainda tem, eu acho que pelo menos um terceiro lugar na divisão eles pegam. Não sei ao certo em relação à campanha, mas um terceiro lugar na divisão. E eu acho que vai ser um time melhor, mais bem estruturado. Então acho que vai ser daqueles times fracos, mas que quando ganham jogos é aquele jogo que é muito bem encaixado, muito bem feito, saca? Mas ainda não o suficiente pra ir mais longe, pra pegar playoff e etc. Mas terminam em terceiro, vai. Terceiro. E pra finalizar esta divisão linda de bonita, Tennessee Titans. O time que, olhando agora aqui, fechou com a temporada com a campanha de 9-7, eu vou te falar que eu estou perplexo agora, porque eu não lembrava que o Titans teve esse resultado até que bom, porque pra mim, na minha ideia, os Titans foi bem pior. É, assim, é um time que muito por conta de... como é que fala? Dos movimentos que eles terminaram 2017, entre aspas, em alta, porque tinham uma... como é que fala? Não, foram mais longe do que poderiam ter ido. Tinha hype, velho. Eles foram mais longe do que poderiam ter ido, fizeram bons movimentos em free agency e draft, e falou, porra, 2018 os caras vêm, mano. É outro time, falei muito isso, nossa, é outro time, não é o mesmo de 2017, blá 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 blá. E não deu em nada, no final das contas. Mas é um desses times também que, apesar de fracos, quando encaixavam de uma maneira boa. Cara, o Tennessee, pra mim, de tanto que você e o Sérgio falam dessa porra desse time, é tipo o Flamengo, tá ligado? É o eterno cheirinho. Que vocês sempre, não, porque não sei o que, Tennessee, o Titans agora vai acertar. Mano, e que nunca engrena realmente, tá ligado? Não, eu falei isso só temporada passada, mas pra nunca mais também. Né, não vai acontecer mais mesmo. Quais foram as principais fraquezas desse Temeco ano passado? Teneco! Ai, caralho. Começando então. É que eu quase derrubei minha. 1, 2, 3, vai filhão! Ai, caralho. Eu quase derrubei minha garrafa d'água. Continuando. As fraquezas da temporada passada, principalmente o ataque sem objetividade. Então foi o 8º pior ataque no overall. Então você vê que essa divisão ela tá muito boa para ataque, tanto pro lado de cima, tanto pro lado de baixo, né? E principalmente pelo nosso querido Marquinhos Mariota, que é um cara que já deu. Tinha um potencial bem estabelecido, não um puto potencial, mas tinha um potencial e não conseguiu exercer em todos esses anos. O highlight dele ainda continua sendo o passe para ele mesmo em 2000. O Marcos Mariota sou eu quando eu era criança. Tinha um puta potencial. Pensei que ele tinha um pintão no queixo também. E no caso da defesa, que é uma defesa com boas peças. Então, tipo, esse hype que tinha em torno, pelo menos em termos do elenco, ele tinha um fundamento, que ele tem de fato boas peças, mas que elas não foram utilizadas. Elas estavam lá e cagava no pau, pelas contas. Defesa Brasfoot, tá ligado? Quando você jogava Brasfoot e você contratava os caras mega pica, mas quando jogava não dava em porra nenhuma. É, pois é. Cara, temos algum destaque aí no time pra 2018 que mereça a conotação aqui? É, então, né? A gente volta naqueles... como fala? Cara, eu tô fugindo as palavras hoje. Aqueles times que, mano, é difícil você focar em alguém em específico, né? No caso da defesa, teve um jogador bem constante, que foi o defensive tackle Jurrell Casey, que, como eu falei, meio que representando essas boas peças que tinham na defesa, e uma das que razoavelmente foi explorada, mas um aí que eu esqueci de colocar na pauta foi o running back Derrick Henry, né? Que foi um cara bem constante e que protagonizou aquela bela jogada de 99 jardas, finalizando com um touchdown, mesmo porque se você corre 99 jardas não termina com um touchdown, parabéns. E que foi uma jogada muito bem feita, acho que todo mundo lembra, distribuindo stiff arms pra todo mundo, eu acho que até contra o Jaguars, se eu não me engano. Então, assim, é um cara que pelo menos no ataque ali complementava bem a falta de presença do Marquinhos. Falando todos esses pontos negativos aí, o que eles fizeram na Free Agents para tentar melhorar essa situação? Cara, é bizarro, porque os movimentos que eles fizeram em Free Agency dos principais reforços
é meio que pra trazer esse lance que tiveram entre a temporada 2017 e 2018 de novo, saca? Porque são jogadores bons, que no caso trouxeram pra defesa o Cameron Wake, que era um edge lá de Miami, e o Adam Humphries pro ataque, né, wide receiver de Tampa Bay, que são bons jogadores, ambos podem com certeza complementar esse time de uma maneira excelente, mas assim, que não dá pra enxergar, tipo, eles destruindo ou jogando muito bem, saca? Principalmente por ter esse retrospecto de ter montado um time no papel bom e não ter dado em nada, parece que trouxeram eles pra manter mais ainda isso, tá ligado? Ah, cara, eu acho que de Tennessee eu tô realmente só apresentando o time porque eu não tenho muito mais o que acrescentar depois do que você fala. É o famoso sorrir. Dando sequência aí, o que eles fizeram no draft? Trouxeram alguém de peso, aí alguém notável? Na proteção do nosso querido Marquinhos, né, para o offensive line, trouxe o guard Nate Davis, que não era nenhum prospecto muito bem colocado. Na defesa, o defensive tackle Jeffrey Simmons, que é um cara que tinha notas boas, era um prospecto ok, mas que tinha alguns problemas de extra-campo e etc. E no ataque, o A.J. Brown, o wide receiver, que aí sim é um wide receiver que tinha boas notas, né? A gente sabe, a gente falou bastante que essa classe desse último draft era muito mais defensiva do que ofensiva. Mas dos jogadores bons ofensivos que estavam disponíveis, o A.J. Brown era um deles. E então eu acho que é um bom reforço aí para esse corpo de recebedores. Uma coisa que a gente esqueceu de falar na Free Agency, mesmo porque não é um reforço, ou talvez seja, que é do nosso querido Ryan Tannehill, né? Que agora é um Tennessee Titan também. Olha só! Que aí você entra na disputa ali de titularidade de seja lá que... Acho que a função do Tannehill é ele fazer uma dupla com outro quarterback ruim. E aí você ficar nessa disputa pra ver quem vai dar em quê. É o que tá se encaminhando aí. E o que deixa claro é que, de novo, o Tennessee tem peças relevantes. No papel é um time que se encaixaria muito bem, mas a tendência nem é essa, né, velho? Infelizmente. É bizarro, porque tem um time bom no papel, tem bons talentos, uns meninos bonitos, como o nosso querido Blaine Gabbert, QB reserva, lindo. Mas, cara, sem tempo, irmão. Sem tempo. Falando em sem tempo, o que esses desgraçados têm que melhorar pra fazer alguma coisa aí? O cara tá tão indignado com o Tennessee que ele não quer falar nem da comissão técnica. É um boicote ao Tennessee Titans que o Lucas Braga está fazendo. Desculpa aí. Comissão técnica formada pelo head coach Mike Vrabel, offensive coordinator Arthur Smith e defensive coordinator Dean Pease. Olha, Pease. Dean Pease. Esse rapaz, o Dean Pease, ele tem que repensar a vida dele, né? O que ele faz com sua carreira. Nossa, que mancada, velho. O Arthur Smith é um cara novo, chega aí pra tentar complementar essa comissão técnica e ver se adiciona alguma objetividade nesse ataque, né? Como eu falei, que foi uma das fraquezas da temporada. E o Mike Vrabel, que, né, foi ex-New England, recebeu muita chicotada do Bill Belichick nas costas. E apesar de tudo, é um cara bacana. Eu acho até ok o trabalho dele, mas é um cara que parece que não se encontrou ainda desses... Ou ex-jogador que vira técnico, que é tipo assim, ex-jogador de maneira recente, né? Porque basicamente todo técnico é um ex-jogador, mas um ex-jogador mais recente é um cara que não se encontrou ainda. E parece que junta além da questão de New England, né? Que todo mundo ali ainda deu uma destacada, como por exemplo o Matt Patricia como head coach. Você ainda viu que tem alguma coisa ali, mas o Mike Vrabel ainda não se encaixou tão bem. Mas acho que é um cara que ainda tem um potencial aí comandando um time. Mano, esse esquema que você falou aí da glamularização, falei errado mesmo assim, de comissões técnicas de times famosos acontece bastante, cara. No ano passado, quem sofreu um pouco com isso foi o Rams, porque basicamente quem continuou lá foi esqueci o nome do head coach deles, do Sean McVay. Porque, mano, uma penca de gente da comissão técnica dele saiu para outros times, porque os outros times estavam tipo, Sean McVay é Deus na Terra e todos os restos, todo mundo que teve contato com ele tem um pouco de mágica, tá ligado? O efeito que gerou. Pra ser head coach, tá ligado? Sim. Você tem o zap do Sean McVay, você pode contratar pro seu time. Mas agora, né?
Agora sim, quais são Sim, por que não? as metas para esse time? O que eles têm que melhorar? Continuando mais especificamente no ataque, que é justamente uma maior pluralidade, né? Então explorar mais corpo de recebedores, ter um esquema ofensivo terrestre também melhor. E isso envolve diretamente o nosso querido Marquinhos Mariota, que, ao meu ver, apesar de eu não decidir absolutamente nada dentro de Tennessee, não decido nem as coisas nem na minha casa, quanto mais naquele time, que é, cara, pra mim é o ou vai ou racha, que já deveria ter sido temporada passada, mas o definitivo. Eu acho que talvez, mesmo o Ryan Tannehill sendo o Ryan Tannehill, trouxeram ele meio que pra fazer a água bater na bunda do Mariota, saca? Pra pelo menos, tipo, ó, se você não manter ali, tem um cara aí pronto pra assumir seu cargo aí. Então, ou você joga bem ou vai pro banco. É sempre necessário isso. É, porque antes o Mariota olhava pro banco, tinha um saco de batata com a Jersey, tá ligado? Agora tem um saco de batata, mas que chama... Tinha só um homem bonito, mas que não joga. né, agora é um saco de batata bonito, pelo menos, tá ligado? Então é complicado. Poderiam ter pego pelo menos um QB backup melhorzinho pra tentar fazer isso de uma maneira mais explícita? Poderiam. É, mano, trazia o Blake Bortles. Não, que o Noel chama que veja a situação de fazer isso com o quarterback dele, né? A função é a melhor função de quarterback, é a fazer a água bater na bunda. Né? Essa é a função de certos jogadores dentro da NFL. Cara, o que você acha? Como que acha que fecha o retrospecto desse time? Qual seria o resumão aí da temporada 2019 dele? Então, se fosse analisar de uma maneira totalmente imparcial, Coisa que nós não somos. jamais. Imparcialidade, caralho. Se eu poderia falar plenamente em uma temporada, mais uma temporada 9-7 ou 8-6, e uma temporada similar com a temporada passada. Então, tipo, jogos bens, as vitórias bem encaixadas, jogos bens é foda, né? Jogos bons, vitórias bem encaixadas, tudo mais. Mas não dá pra ver futuro, tá ligado? Porque eu já caí no bait uma vez, né? Você gerou a expectativa e você não a correspondeu. Isso quer dizer alguma coisa? Não. Mas é água. Então, é difícil você ver esse time encaixando a um ponto estelar, assim. Então acho que vai ser uma briga. Enquanto você vai ter Colts e Texans, uma briga épica lá em cima, você vai ter o Jaguars tentando provar que ele consegue chegar nessa galerinha e, tipo, falhando miseravelmente. E o Tennessee puxando ele pra baixo, pra brigar com ele, sabe? Então acho que o quarto lugar na divisão ali. Mais uma disputa, pelo menos... Sabe aquele meme acho que é dos Simpsons, que tem uma roda de pessoas e tem dois macacos brigando? Eu acho que vai ser tipo isso. Caralho, que referência foi essa, velho? Eu concordo. Você é uma pessoa que entende de Pokémons, eu imagino uma batalha entre dois Metapods, assim. Se você entendeu, você entendeu. Cara, pera, 2 Pokémons Metapods? Pra quem não sabe, é um Pokémon que não tem ataque. O único ataque dele é endurecer. Caralho, mano, eu fui muito mais longe que você falou Metapods, eu pensei no Medabots, tá ligado? Lembra? Cyberluta, vamos lá. Beleza. Cara, eu concordo com você, vai ser quarto aí lugar dessa divisão. E eu acho que eu não vi o calendário de Tennessee, mas se você for comparar pelos fulanos da... Você acha que não viu? Eu acho que eu não vi. Na verdade, eu vi o calendário de todo mundo, só que eu não prestei atenção. É esse que é o ponto. Vamos fazer um react agora e olhar o calendário agora? Porra, do Tennessee? Exato. Deixa eu ver, vai. Regular season, vamos lá. Eles abrem jogando contra o Cleveland Browns. Tomou pau já. Eles abrem contra o Cleveland Browns. Depois, Indianapolis. Pau. No caso, contra o Browns é lá em Cleveland. E contra os Colts em casa. Aí vão até Jacksonville enfrentar Nick Foles. Pau. Vão até Atlanta enfrentar Matt Ryan e seus soldados. Eu acho que é pau também. Recebem Buffalo Bills em Tennessee. Pau. Vão até Denver enfrentar a lenda Joe Flacco. Aí dá pra ganhar, vai. Recebem o homem de 1000 filhos, Philip Rivers, e o Los Angeles Chargers. E eu colocaria como pau, velho. Recebem Jameis Winston, o Tampa Bay Buccaneers. Não, pau, velho. Vão até Carolina enfrentar o homem mais estiloso da NFL, Cam Newton, e o Carolina. Eu acho que dá pra... Em casa, Tennessee em casa, dá pra ganhar. Aí um jogo que tem tudo pra ser disputado, eles recebem Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs em casa. Não, com certeza, vai ser pau a pau. Vou perder também. Aí Jacksonville e Indianapolis novamente. Mas agora em Tennessee. Jacksonville em Tennessee e Indianapolis lá na casa do Peyton.
Morreu. E aí, tipo, Indianapolis semana 13, semana 14 vão até Oakland enfrentar John Gruden, sua mente genial. Cara, resumindo o que eu tô vendo aí pelo calendário, eles vão ter tipo 2 ou 3 vitórias só. E aí, ó que beleza, ó que maneira linda de você terminar a temporada. Semana 15, Houston Texans, em casa, pelo menos. Semana 16, New Orleans Saints. Nossa. E semana 17, vão até Houston enfrentar Deshaun Watson em sua casa. Nossa, não, velho, na boa. Vou chutando alto 4 vitórias aí. Que um 4-12 tá mais que o suficiente aí. Tá plausível, né, mano? Mas então é isso, galera. Resumindo aí com um react aí, ó. Quebrando os paradigmas, Bruno Braga. Além de pautas maravilhosas, ele também gosta de aprontar ao vivo. Isso é a graça, a gente revoluciona, faz as paradas, bate a ideia do nada aqui, a gente fala e fica mais da hora. É isso aí. Não se esqueçam, novamente, se inscrever no canal no YouTube. Lá é só procurar Inside the Field, é nóis. Vamos bater esses 100 inscritos antes de começar a temporada regular. Mostre pros seus amiguinhos esses episódios que a gente tá fazendo, porque aí ele vai chegar todo entendidão para a próxima temporada. Nos procure lá no Anchor, anchor.fm/Inside the Field. Lá tem o nosso feed para você colocar em qualquer agregador e procure-nos também no raio do Spotify, finalmente estamos lá. Como eu falei no começo do programa, tenha um pouquinho de paciência, porque a gente ainda é desconhecido dentro do Spotify, mas procura com carinho que a gente está lá e nos siga lá também. Para finalizar, nos siga no Instagram, @InsideTheFieldPodcast, que lá a gente interage mais com vocês e pode mandar suas perguntas, dúvidas, salves e os caras a 4. Bruno Braga, novamente, muito obrigado pela sua participação, pela sua mente demoníaca aí, fazendo essas pautas e me pegando de calças curtas. Ui, tal qual o Matt Patricia pegou o Sean McVay em Lions e Rams temporada passada. Enfim, essa questão do... Aí fica a pergunta, calças curtas é uma bermuda? Poderia ser. Ou aquela pessoa que é muito gorda, aí o que ela usa nas pernas, você não sabe o que é uma calça ou uma bermuda, já viu? Fica na meiuca da canela, tá ligado? É, exatamente. Enfim. Isso é uma calça curta. Sabe aquelas calças que mulher usa que fica no meio da canela assim? Mas enfim, continue. E essa questão agora do Spotify, ela abre toda uma gama de possibilidades imensa. Então, por exemplo, você baixar o podcast é 3 vezes mais fácil. Porque você dá um clique assim, chesque, e tá baixado. Você pode ouvir jogando seu videogame, seu PlayStation 4, olha que beleza. Você dá play ali, dá um Alt Tab no videogame, que o PlayStation 4 tem dessa, você pode dar um Alt Tab e você ouve jogando videogame, olha que incrível. Você pode jogar um Madden. Olha só. Olha que meta linguagem absurda. Que era um ponto que a galera comentava, que o foda de ficar ouvindo pelo YouTube era isso, que você não podia minimizar, você não podia... Mano, você não pode nem travar a tela do celular, que ele corta. Então agora com o Spotify, fião, é só amor, só alegria. Só vai. Então é isso, galera. Fiquem aí com o Marcos Mariota e a sua última oportunidade na NFL de ser um QB decente. E tchau!